Salve, salve, torcedor Cruz Baltino! Tô chegando na área de novo no canal Detetives Vascaínos, como vocês podem ver aí, novamente de forma improvisada. Tô fora do meu estúdio, mas isso não invalida as informações que eu vou trazer para vocês, porque todas foram apuradas com máxima responsabilidade possível. E neste boletim de hoje, né, a gente vai repercutir aí as chegadas e as saídas no Vasco, né? Vamos pontuar algumas situações, atualizar aí, né, alguns nomes que estão em tratativas, como é que tá, se já avançou, se não já avançou, né? E também, claro, falar das expectativas em torno da estreia do técnico Ramon Dias neste domingo contra o Atlético Paranaense. Com os resultados da rodada, o Vasco é o último no Brasileirão e não pode pensar sequer em empatar neste domingo. O Vasco tem que vencer, né? E com isso, tudo está... A esperança está depositada no técnico Ramon Dias, que fez muitas mudanças no time, né? Mas, de qualquer forma, há uma grande expectativa de que o Vasco comece a se colocar aí nos trilhos do Brasileirão. Antes de mais nada, peço que vocês que abraçam esse projeto continuem aí, ó, depositando esperança, deixando o seu like nesse trabalho, convidando outros inscritos, compartilhando esse vídeo em outros grupos de Zap e trazendo aí cada vez mais inscritos no canal. Bom, meus amigos, então vamos começar, né, falando dessas chegadas e saídas do Vasco, né? O Vasco já se desfez do Pedro Raul, um montante aí, né, grande aí para aplicar em contratações, principalmente em atacantes, e hoje, ao que parece, vai ganhar mais grana, né? Tá se despedindo também do clube, notícia dada em primeira mão pelos companheiros do Globoesporte.com, o Ignaldo, né? O Ignaldo, o jovem atacante aí, um promissor atacante, não vinha numa boa fase no Vasco, o Vasco viu agora um momento para negociar o atleta. Ao que parece, a negociação deve girar em torno de 4,5 milhões de euros, né? 4,5 milhões de euros, e é uma importância que deve chegar em formato de 2 parcelas. De qualquer forma, um pouco dessa grana vai entrar para o Arte Sul, que é o clube que revelou o Ignaldo, e o Vasco também tem uma boa porcentagem nisso aí e está negociando aí. E é um bom momento, né, agora de investir com isso, né, com essa saída do Ignaldo, com essa saída do Pedro Raul, com a saída do Juan Cruz, acabou que o Vasco está atrás de muitos atacantes. E de ontem para hoje, né, desde que eu gravei o último vídeo, muitos surgiram, negociações praticamente concluídas, outras avançadas, e as coisas surgiram de última hora. E a gente vai especificar como está essa situação. Bom, meus amigos, vamos começar pelos reforços gringos, né, em termos do ataque. A notícia dada ontem pelos colegas do Atenção Vascaínos, do interesse pelo atacante paraguaio, né, o Sebastián Ferreira, de 25 anos, ele pertence ao Houston Dynamo, da Liga MLS, né, inclusive o time jogou ontem, ele esteve no banco de reservas, né, e o Vasco está sim em negociações com esse jogador, né. Eu ontem, inclusive, postei no Twitter, eu tive oportunidade de conversar com o empresário dele, o Diego Serratti, né, e perguntei, né, que aqui havia informações de que o jogador estava chegando ao Vasco. E ele apenas me disse o seguinte: sim, há uma conversa com o Vasco. Ele não quis pontuar se estaria avançada, se já estava fechada, mas a gente sente, né, a gente que é jornalista, a gente tem que filtrar as situações. Óbvio que o representante do atleta não vai assim falar que já está acertado, né? Não tem nada assinado, não teve exame feito. Há alguns detalhes ainda aí que estão sendo conversados e por isso a gente pode considerar aí que as negociações estão avançadas com esse jogador, o atacante paraguaio, o Sebastián Ferreira, de 25 anos, que chega para dar mais uma opção aí ao elenco do Vasco. Ele, inclusive, na época que o Ramon Dias treinou o Libertad do Paraguai, ele foi o jogador, né, do Ramon Dias. Vamos torcer aí para que produza alguma coisa. Eu não tenho muitas informações sobre esse jogador, mas prometo trazer mais informações, conversar com outras pessoas para trazer
me embasar sobre esse jogador. Bom, e um outro atleta, esse daí, brasileiro, mas joga lá na Arábia, foi contratado pelo Vasco, né? Notícia dada ontem pelo companheiro Vene Casagrande, né? O meia Paulinho Paula. Olha, eu não conhecia esse atleta, né? É um meia que faz a 8, que faz a 10. Ele está chegando ao Vasco, ele estava no Al-Shabaab, né? O mesmo time do Christian Guanca. E ele custou ao Vasco cerca de 1.200.000 euros. Olha, o Vasco abrindo o bolso aí para trazer meias também, como eu falei ontem, né? Já havia essa expectativa do Vasco ir ao mercado aí, não só atrás de um meia, mas de outros, porque o Vasco tem um elenco curto e precisa de jogadores. Tá trazendo o Praxedes também, tá trazendo esse jogador aí, talvez para encorpar o elenco. E a grande bola mesmo da vez é o meia Carrascal, que eu já vou falar sobre ele. Mas o Paulinho Paula é um jogador que surgiu na base do Fluminense, depois fez toda a carreira lá no exterior, né? Seu grande momento foi no Boa Vista de Portugal. Outro jogador que eu prometo conversar, trazer alguém aqui para falar um pouco mais sobre esse atleta. A princípio ele deve estar chegando agora no início da semana, né? E vai fazer um contato com o Vasco até dezembro de 2025. Para mim, aí é um desconhecido, mas há boas referências. Parece que o Botafogo tentou ele ano passado, não conseguiu, né? E nesse ano o Vasco conseguiu com a proposta aí, com essa grana que vem recebendo. Bom, meus amigos, a gente agora vai falar, né, do Jorge Carrascal, né? Mais uma vez, hoje eu pude falar com o empresário do jogador, o Rodrigo Lopes, né, que é um dos empresários dele, né? E eu perguntei se tinha alguma previsão de desfecho, né, alguma expectativa, né, em torno desse desfecho, né, de um resultado da saída dele para o Vasco. Ele disse o seguinte: não temos data para nada. Enfim, o que ele quis dizer é o seguinte, meus amigos: o jogador está sendo cobiçado por muitos clubes, há muitas propostas na mesa. O CSKA não respondeu ainda ao Vasco, justamente por isso. Está esperando outras propostas se consolidarem e com isso vai ganhando tempo aí nesta situação. Mas o Vasco está no páreo, óbvio, né? O próprio empresário do jogador já disse aí que o futebol brasileiro é uma opção, é um futebol maravilhoso e nada está descartado. Mas é uma negociação muito difícil, volto a frisar, né? É um jogador cobiçado aí, né? Não só pela Europa, como por outros clubes, inclusive aqui do Brasil. E além do salário dele também, sendo um salário muito alto. Mas ele disse aí que não tem uma data limite para definir esta situação. E com isso a gente não tem muitas novidades nesse dia de hoje. Mas eu acredito que a partir de segunda aí, a gente já tem aí um contorno desta situação. E agora falar do Michael Santos, o atacante que também o Vasco está de olho. Esse seria para a vaga do Pedro Raul, né? O outro paraguaio aí seria mais para a composição de elenco, né? E o Michael Santos seria para a vaga do Pedro Raul. Há um otimismo no Vasco de que haja um acerto. As conversas estão em andamento. Eu conversei há pouco com o Andrés Fassi, né, o presidente do Talheres, e ele apenas me confirmou que não tem nada decidido, que estamos em negociação. Foi o que ele me disse. Estamos em negociação, as conversas estão sim avançadas, né? Deve estar faltando alguma diferença nessa coisa, nessa tratativa, formato de pagamento. Como eu falei ontem, né? Isso tudo pega na hora. Então, a situação, as conversas ainda estão em andamento, o staff do atleta segue em absoluto silêncio e o presidente do Talheres apenas diz isso, que as conversas estão avançando e que também ainda não quis me dar um desfecho de quando será concluída essa situação. Mas, ao que tudo indica aí, é um dos jogadores aí também que está bem próximo de uma possível, né, de uma possível vinda. Mas, como eu falei, quando rola grana e ainda mais com o Andrés Fassis, o presidente do Talheres, a gente tem que ficar com um pé na frente e um pé atrás, né, meus amigos? Portanto,
Essas são as situações desses jogadores todos que eu enumerei. Outros estão surgindo por aí, né? Eu vi que saiu hoje um outro gringo, há pouco fui gravar o vídeo. Tudo isso aí, meus amigos, vou comentar quando eu tiver dados concretos. Quando eu não tenho dados concretos, ou eu não apareço aqui, ou eu não falo nada. Beleza? Mas o Vasco está sim em busca aí de reforços para encorpar esse elenco. Viu a necessidade de trazer jogadores não só para o time principal, assim, como também para fazer com que haja opções de enriquecer esse elenco que hoje está muito carente. E sobre o jogo deste domingo aí, né, mudando um pouco de assunto, é isso, as expectativas são enormes aí de que o Ramon Dias, né, coloque em campo aí uma equipe ofensiva, uma equipe alegre, com futebol mais vistoso possível aí e com futebol dinâmico. Por isso ele está apostando muito no Orediano, no Gabriel Peck e no Figueiredo para o ataque. Essa aí é a bola de segurança do Ramon Dias. Vamos torcer aí que essas mudanças aí que ele realizou na equipe deem resultado, né? A gente não pode criticar antes, né? A gente tem que primeiro esperar e ver para a gente poder dar a opinião após o jogo. Mas há uma expectativa muito grande em São Januário de que com o Ramon Dias essa equipe possa dar caldo, possa ir para frente. O Vasco está precisando, não pode mais perder ponto. Hoje se encontra em último colocado com o empate do América Mineiro contra o Flamengo. E o Vasco está precisando urgente vencer para reverter a situação e assim que os reforços chegarem, poder aí dar um up a mais. Bom, meus amigos, estou colocando um ponto final nesse boletim, né? E em breve eu estou com muito mais informações para você. Valeu pela audiência, grande abraço, até lá!